Pessoal, boa tarde, Êxodo capítulo 16 hoje. Olha só, um capítulo interessantíssimo, porque eu e você, a gente consegue se colocar dentro do texto, né, mostrando como que está o nosso interior. E eu quero que você aprenda uma coisa, né? Quando você abrir a geladeira, você viu um tomate, 2 ovos, uma cenoura, um pouquinho de queijo, sei lá o que você viu aí na sua geladeira, agradeça ao Senhor, porque a partir desse capítulo 16 até o final, o povo vai comer 40 anos da mesma coisa, que o Senhor vai enviar, né? Então presta muita atenção nisso, porque o Senhor, ele é o nosso provedor, é Ele quem provê o nosso alimento, nosso sustento, é Ele quem envia, é Ele quem nos orienta, quem nos guarda, que fala, olha, é assim, você sabe tudo isso, de Gênesis capítulo 1 até agora, o Senhor foi fiel ao seu povo, né? Ele batalhou as batalhas, Ele realmente fez o que tinha que fazer, e Ele vai continuar fazendo até o fim. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui, né? O povo estava reclamando de novo, mais uma vez, né? Poxa vida, aí você fala assim, mas que povo reclamão, e agora se coloca no lugar, você também não é reclamão às vezes, eu sou reclamão às vezes, então isso aqui é um ensinamento para mim e para você. Vamos parar de reclamar no nome de Jesus e começar a ter sabedoria no falar, a ter sabedoria no que nós possuímos, no que nós temos, porque agora a partir desse capítulo aqui, você vai ver que é impressionante como o povo, mesmo vendo o Senhor, a glória do Senhor na nuvem, né? Ali no versículo 10, vendo os livramentos que o Senhor fez lá atrás, vendo as pragas do Egito, vendo tudo que fez, o povo continua reclamando, né? Só que o povo jogava isso para Moisés e para Arão. Só que aí Moisés e Arão deixou muito claro: vocês não estão reclamando contra nós, vocês estão reclamando contra o Senhor, porque é o Senhor que está nos guiando, está nos orientando. E isso pode acontecer na nossa vida de maneira indireta. Então toma muito cuidado com o que você tem falado e pensado. Eu preciso me policiar com os meus pensamentos e minhas atitudes, e você também, porque a gente não pode ser reclamão, murmurador. A gente tem que ser grato pelo que a gente tem, pelo que a gente pelo que nós possuímos, porque tudo vem do Senhor. Entenda isso de uma vez por todas, tá? Deus é o nosso provedor. Ele nos ensina que o pão nosso de cada dia, Ele nos dará hoje. Então, aqui você vai ver que Deus está enviando o maná para o povo aqui no deserto, porque Deus vai prover eles. Deus é a nossa segurança, é a nossa rocha, é o nosso provedor, é Ele quem nos guia, quem nos orienta, quem nos guarda. Você precisa de mais alguma coisa para seguir esse Deus, para adorar esse Deus? Porque Ele é o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Mestre dos mestres, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que mais você precisa, gente? Então é impressionante como eu e você, nós somos falhos em muitos pontos da nossa vida. Eu espero que a gente consiga visualizar esse capítulo aqui de uma maneira totalmente diferente. E a gente consiga depender do Senhor todos os dias da nossa vida, sendo gratos a Ele, porque olha só, passar 40 anos comendo a mesma coisa, mas poxa vida, a mesma coisa não sei o que, pare de reclamar, é Deus quem está te provendo. Então agradeça pelo que você tem na sua geladeira, agradeça pelo que você tem na sua casa, isso é fundamental para uma vida saudável e na sua família, tá bom? Então vamos focar no capítulo aqui, tá? Só foi para começar essa bomba aqui. Mas olha só, vamos lá. O que era esse maná, né? O povo começou a reclamar, né? Por conta que estavam passando fome e tudo mais. E lembraram lá do Egito, nossa, né? Nós, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão até fartar, né? Então para eles era melhor ser escravo com comida do que ser livre sem comida, né? Parece que mais uma vez eles não se lembravam do Senhor que estava com eles, né? Bom, o que acontece é o seguinte, Moisés e Arão falam com o Senhor, né? Obviamente buscaram o Senhor, e Deus orientou eles dizendo que vai enviar esse maná. E ali no versículo 13, 14, né? Você vai ver a descrição, né, do que era esse maná. Era uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra, né? E aí parecia até uma semente de coentro, né? E o pessoal falou assim, o que é isso aí? Né? Porque eles não sabiam o que era. É interessante isso, né? E aí Moisés falou, esse é o pão que o Senhor vos deu para comer, né? E aí vai ter uma orientação para todo dia de manhã eles recolherem isso, eles não guardarem para o dia seguinte, porque ia estragar, né? Antes do sexto dia, perdão, eles iam recolher em dobro, porque no sétimo dia eles iriam descansar, e assim por diante ele vai
Deus vai orientando isso, né? Ah, mas e carne? Carne também. Ali no versículo 13, né? O Senhor deu, em alguns momentos, não foram todos, né? O maná era diário, mas a carne foi em algumas ocasiões, né? Subiram codornizes, né? E cobriram o arraial. Então o pessoal ia lá, né? E realmente eles pegavam essas codornizes aí e faziam seu alimento com a carne, né? Então realmente o povo tinha tanto pão como a carne aí, né? E a própria água que vocês viram aí no capítulo anterior, né? Como Deus, por exemplo, ele fez as 12 fontes de águas, né? Que estavam escritas ali, e com o andar, né? Com certeza Deus ia provendo isso também. Bom, o que a gente precisa focar nesse capítulo 16 aqui, né? Que o povo ele reclama e murmura bastante, né? E ele começa a desobedecer em alguns momentos a palavra do Senhor, porque lá no versículo 4, se você vai ver, Deus ele vai fazer assim: eu vou enviar esse maná, eu vou fazer chover pão do céu, o povo vai ser para recolher, para que eu veja, olha só, se eles andam em minha lei ou não, né? Então, qual que é o objetivo do Senhor, com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor, na minha vida e na sua vida? Que nós possamos obedecer ela, ponto final, né? Essa palavra aqui, ela tem que ser obedecida, ponto final. O que Deus orienta, o que Deus manda, tem que ser cumprido. Ah, mas eu não concordo, um problema seu, meu, você tem que obedecer a palavra dele aqui, né? Ah, mas eu acho que Jesus exagerou. Meu, se o Senhor falou, tá falado e ponto final. Ah, não, mas Deus, eu acho que, meu, você não tem que achar nada, você tem que obedecer, porque Ele é o seu Pai Celestial, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é Deus. Se Ele falou, está falado. A gente precisa ter sabedoria para buscá-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo, para honrá-lo, e Ele vai nos guiar, ponto final, né? Nós somos filhos de Deus, crendo no Senhor Jesus de todo o nosso coração, então Ele vai nos guiar, Ele vai nos orientar. Ele nos deixou o seu Espírito Santo no nosso coração para realmente a gente saber lidar com as situações do dia a dia e continuar fazendo vontade dele, né? Você tem que entender isso. Então, esse capítulo 16 aqui, ele mostra esses detalhes, né? Como que algumas pessoas do povo, eles começavam a fazer coisas que não eram para fazer, né? Então, não era para guardar o alimento para o dia seguinte, era para pegar todo dia de manhã. Tinha gente que guardava, né? No 7º dia vocês vão descansar. Então, um dia antes, vocês escolhem o dobro, tá? Então, vocês não vão no outro dia. Tinha gente que ia, né? Então, isso mostra como as pessoas desprezavam a lei do Senhor já lá atrás. E hoje em dia acontece isso? Com certeza, acontece isso na minha vida, na sua vida. Infelizmente, a gente às vezes tem esses momentos, né, de entre essas rebeldia, mas a gente tem que se ligar e falar assim: Senhor, eu não quero mais fazer isso, eu não quero cair dessa forma, eu tenho que me arrepender de todo o meu coração, eu tenho que buscar a palavra de Deus. Nós temos que entender que o cristão verdadeiro, o verdadeiro adorador, ele cai por acidente, né, não por rotina, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Esse capítulo 16 aqui, ele nos mostra esses detalhes, né? E ali no versículo 35, né, fecha-se de uma forma futurística, né? E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E é interessante também uma outra parte aqui que fala que eles separaram um pouco, né, para colocar lá no futuro também dentro da arca, né, a arca aí do Senhor, né, como uma prova para as gerações futuras visualizarem, verem e crerem que o Senhor sustentou o seu povo com o maná. Então você tem que entender uma coisa aqui desse capítulo 16, tá? Primeira coisa, para de reclamar. A gente reclama de barriga cheia, a gente reclama de geladeira cheia, né? Ou às vezes tá alguma coisinha ou outra ali, mas a gente reclama do tempo, a gente reclama disso, daquilo, a gente reclama de tanta coisa. E você quer viver de uma maneira muito melhor? Pare de reclamar e comece a agradecer mais ao Senhor. Ah, Caio, mas você não sabe a dificuldade, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu tenho. Então vamos confiar um pouquinho mais em João capítulo 6, versículo 35. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,48. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor Jesus. E, para fechar, versículo 58. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre.
Ou seja, eu e você temos que buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, porque Ele veio até nós, né, como realmente aquele que vai prover as nossas necessidades, aquele que vai nos abençoar. Ele mesmo diz, né, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele quem tem palavras de vida eterna, Ele quem é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que morreu no meu lugar, no seu lugar. Ele nos ama. Então entenda isso. O que o pessoal do deserto devia fazer é confiar mais no Senhor. O que eu e você precisamos fazer é confiar mais no Senhor. Então esse capítulo 16 nos ensina isso. Vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, tá bom? Nos vemos no capítulo 17, hein? Um grande abraço, Deus abençoe.